Guaçu, alegre terra e dadivosa, em teu seio encerra tradição laboriosa. Se você é guaçuano ou mora aqui, já deve ter ouvido o hino de Mogi Guaçu. Ele conta um pouco da história da cidade, passando pelos bandeirantes, as chaminés, o rio. Mas você já parou para pensar que o hino também tem uma história? E é uma história bem interessante, viu? Ele foi feito por um advogado e um poeta em 1987, que nem tinham ideia de que ele seria oficializado por uma lei 20 anos depois. É isso mesmo, seu Wildes. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de demonstrar um pouco do que a gente pôde fazer pela cidade, já que fui muito bem recebido desde que vim aqui, não é? E nada mais do que doar alguma coisa minha para a cidade que me acolheu. Que legal. Conta como foi isso. Como um advogado conheceu um poeta e juntos eles fizeram um hino. Conta como foi essa história. É bastante fácil. Em 1986, eu fui convidado, porque além de advocacia, eu também sou regente de coral. E fui convidado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno a reger o coral municipal, no qual fiquei 9 anos. E o Ademir Sebastião Bernardi, poeta, falecido há pouco tempo, pertencia ao coral. E um belo dia ele chegou no meu escritório com um poema, me dizendo, olha, eu fiz um poema para Mogi Guaçu, ele também não é daqui, é de São Sebastião da Grama. E isso era de qual cidade? De São João da Boa Vista. Ele chegou, eu olhei o poema, gostei, falava bastante do início da cidade, do progresso, né? E gostei. Ele falou assim, olha, há como você musicar esse poema? Eu pedi que ele deixasse comigo alguns dias, e esses alguns dias se traduziram em apenas 3 dias. Nossa, foi Me rápido. interessei tanto pelo poema, não é? O sumo do que é a pujança desse povo mojiguaçuano, e de fato me veio a inspiração e eu musiquei, não é? Em sentido marcial, o hino, mas assim sem pretensão alguma, a não ser a pretensão de atender um amigo, né, que era também coralista meu. Então, quando ele chegou com a letra para o senhor, ele não tinha falado que era um hino? Vocês não tinham essa pretensão Não. de ser um hino? Exato, é o que eu disse, foi uma coisa assim. Era como uma homenagem, seria isso? Para a cidade? Ele queria homenagear a cidade de alguma forma, mas não pensamos em hino mesmo. Eu disse, olha, para musicar isso aqui tem que ser uma marcha, tem que ser... Não, você faz como você quiser. E a inspiração mandou que eu fizesse isso que está aqui até hoje e que foi oficializado alguns anos depois, né? O coral chegou a apresentar para uma emissora de televisão o hino, né? Que ainda não era oficial, mas como foi essa história? A divisão de cultura, com um canal de televisão, disponibilizou um programa que era chamado A Cidade Faz o Show. E Mogi Guaçu também entrou nessa leva de cidades onde estava sendo feito esse programa, estava sendo televisado, filmado, e nós apresentamos então lá no Parque dos Engás, dentre outras coisas que Mogi Guaçu apresentou, né, a banda, desfiles, enfim, várias coisas. O coral também cantou várias peças e eu encaixei, não é, o hino para encerrar a apresentação. Eu encaixei o hino de Mogi Guaçu. Foi a primeira vez que nós apresentamos assim, a título de grande público. Porque antes a gente cantava só em pequenos eventos, né?
E isso foi na década de 90? Seria 91, 90, é década de 90, mas 91, 92, por aí. E o senhor chegou a ver depois na televisão essa... Não vi, porque a vida era tão corrida, não é? Eu trabalhava naquela época com 3 corais, e mais 2, e na profissão de advogado, 2 sindicatos. Então a vida naquele tempo era bem corrida mesmo. Quando aconteceu, coralistas é que vieram me dizer para mim, você viu? Eu não vi, não tive oportunidade. E como o senhor começou a tocar esse hino, a mostrar para as pessoas? A começar, sem compromisso algum, eu passei esse hino para o coral, como regente do coral, e ele como integrante. Os coralistas gostaram e começamos a cantar extraoficialmente. Onde íamos, às vezes, em outras cidades, ou eventos aqui mesmo, nós passamos a, dentre outras músicas, cantar o hino, né, de Mogi Guaçu. Mas extraoficialmente, porque nós queríamos que alguém gostasse. Né? E com isto, alguém gostou, tanto que trouxe para a Câmara, né, e foi aprovado. Vocês começaram a cantar o hino no coral, mas como ele chegou até as escolas? É o que nós estávamos dizendo, cantávamos para ver se alguém gostava. Certo. Uma professora, eu lamento não saber o nome dela, pediu para o Ademir. Vocês não têm isso aí gravado? Não é? Chamou o hino de Isso Aí. Mas tudo bem. E aquele tempo era fita cassete, não existia CD. O Ademir levou um gravador em um dos ensaios e levou para a professora. E ela se interessou, outras professoras se interessaram e começaram a pedir. E talvez essa disponibilidade delas em cantar o hino com as crianças deve ter motivado alguém da edilidade que trouxe, onde ele passou a ser mais conhecido, e aí ficou oficializado para as escolas cantarem obrigatoriamente depois do hino nacional, né? Então não foi imposto. Não. As pessoas abraçaram esse hino porque gostaram dele. Exatamente. Né? Isso que é muito interessante. E o que levou o senhor, que é um advogado, a ir para o lado musical? Porque o senhor era regente do coral. Sim. O meu gosto pela música, segundo a minha falecida mãe, eu vi uma pessoa em São João da Boa Vista tocando violino, garoto. E a mamãe disse que eu peguei 2 tábuas, chegando em casa, peguei 2 e ficava esfregando uma tábua na outra, colocava a tábua aqui e ficava esfregando uma na outra. Até que ela me colocou, com 8 ou 9 anos, ela me colocou para aprender violino. E naquele tempo os estudos eram muito difíceis. Em São João da Boa Vista, o ginásio, não é, estadual foi alvo de incêndio, não é? E eu tive que passar a estudar no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas. Mas o professor lá ia uma vez a cada 15 dias. De Campinas, me transferi para o Colégio Marista de Poços de Caldas. Sua família ia com o senhor mudando de cidade ou não? Não, o senhor viajava todos os dias para estudar? Não, eu era interno nesses colégios. Morava Naquele no tempo colégio. tinha internato. Tá certo. Não é? Então, quando vim para Poços, também as aulas eram de 15 em 15 dias. O professor era uma pessoa que tocava na noite, então às vezes chegava cansado para licionar, e eu acabei abandonando. Mas, junto com isto, a mamãe cantava muito, minha mãe. E eu aprendi com ela várias músicas, não é, daquele tempo, dos anos 20, 30, que ela cantava. E depois que eu deixei o violino, eu passei a fazer aulas de canto. Ah, que legal. E depois
com o crescimento e tal, eu não terminei. Eu fiz até o 3º ano de canto, porque o Conservatório Guiomar Novaes, lá em São João, fechou. Não é? Então eu fiquei devendo para mim mesmo 2 anos, até o 5º ano não. E posteriormente, continuando com música, sempre gostando, estudando particularmente, não é? Certa feita me chamaram para cantar no coral Irmã Wanda, de um centro espírita lá em São João da Boa Vista. Centro Espírita Irmão José. Eu comecei a cantar com eles, o regente percebeu que eu tinha conhecimentos musicais e me pediu para auxiliá-lo no coral. Passei então a parte de regência, que eu não sabia nada, mas esse regente começou a me dar algumas explicações e posteriormente, com 3 colegas desse coral, uma soprano, um tenor e um baixo, nós fundamos o coral Vozes de São João da Boa Vista. Eu deixei o coral Irmã Wanda e passei a reger o coral Vozes. Mas eu me senti com certas dificuldades e passei então a fazer cursos em São Paulo, na Secretaria de Cultura. Foi onde então eu fiz vários cursos, não é? E sempre me aprimorando, estudando cada dia mais, fazendo contato sempre com grandes regentes, não é? E aprendendo sempre. Então eu sou mais autodidata do que formado mesmo em regência coral. E com isso é que eu continuo com música até hoje. Na atualidade eu estou como assistente regente no coral Irmã Teresa, coral Santa Teresa, da Associação Jesus Chama-te. Que é daqui de Mogi Guaçu. Que é daqui de Mogi Guaçu. Essa aí é a minha correria musical. O senhor passou por várias cidades, então, pelo que eu posso ver. E quando foi que o senhor veio se estabelecer aqui em Mogi Guaçu? Eu vim em setembro de 1975. Certo. Precisamente no dia 23 de setembro de 1975 eu vim para cá, mas vinha a serviço. Naquela época, eu trabalhava na metalúrgica João Viste, de Santa Catarina, que fabricava escapamentos para automóveis. Então eu montei aqui um posto de escapamentos de automóveis. Não é? E com isto, voltei a fazer advocacia, porque eu tinha parado, e continuei trabalhando com música, e me formei advogado, vendi o posto de escapamentos e montei o escritório de advocacia. E continuando com música sempre. E chegamos ao dia de hoje. E o senhor se lembra de alguma música que sua mãe cantava para o senhor? Sim, uma das primeiras músicas que ela até cantava para meninar às vezes, eu me recordo, não é? Não recordo bem o nome da música, mas um pedacinho dela. Cai a tarde tristonha e serena, é macio e suave langor. Então, era uma Tenógenes Silva que cantava isso, que gravou essa peça. Eu sou um mau músico, porque deveria saber de quem é a música e tudo, mas começou assim. E depois ela cantava outras músicas. Mamãe era muito alegre, era uma pessoa assim, musicalizada. Não é? Então ela gostava, ela cantava muito, eu acompanhava ela em algumas músicas. Na igreja, ela ia para a igreja, lá no coro da igreja, então eu ficava junto. Então eu tenho alguma coisa musical comigo mesmo. Aliás, eu nasci no mesmo dia que nasceu Mozart. Dia 27 de janeiro, né? Então, sei lá, se ele, de onde está, pôs alguma coisa na minha cabeça. Mas é interessante isso, né? Quando a tradição musical, ela vem de família, ela é passada de uma pessoa para outra, isso cria um amor dentro da pessoa, né? E é por isso que a pessoa consegue criar coisas tão bonitas assim. Concordo com você, porque o pai da mamãe, o vovô, o famoso vô Tunico, ele tocava violão.
Então eu, criancinha, embaixo da mesa às vezes, onde eles faziam os saraus deles, não é? Eu me enfiava embaixo da mesa ouvindo ele, os amigos dele tocando violão. Então eu tenho musicalização desde criança mesmo. E como é para o senhor ouvir o hino sendo tocado nas escolas, em eventos? O que o senhor sente? Dias atrás, eu li um comentário no Facebook que beleza que as crianças vão passar a cantar o hino nacional, o hino na bandeira nas escolas, né? Então, para te responder, eu me recordo de certa feita que fui convidado no João Bueno para assistir as crianças cantarem antes do início das aulas. Então cantaram o hino nacional e o hino de Mogi Guaçu. Não preciso falar para você que precisei usar o lenço para enxugar lágrima, né? A emoção foi muito grande. E me emociono até hoje quando o coral canta, ou quando eu ouço o hino. Tempos atrás, no supermercado, eu fiquei agraciado com isto. Num supermercado, uma senhora minha conhecida falou: "Ô Wildes, vem cá, a minha menina sabe cantar o seu hino." "É, benzinha." E a menininha começou a cantar, sabe? Ai, que emoção, que emoção, que emoção. Está respondida a pergunta? Muito bem respondido. Seu Wildes, muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. Uma honra ter o senhor aqui, poder ouvir do senhor essa história, que nada como uma pessoa que viveu isso para poder contar para a gente. Muito obrigada. E eu que agradeço essa disponibilidade de passar para a posteridade, porque vai ficar, não é? Essas palavras, porque eu, por exemplo, gostaria imensamente de ter conhecido, não é, os autores do hino nacional brasileiro, mas foi lá atrás, então eu não conheci. Muitas crianças não vão me conhecer, mas com isso que vocês fizeram aqui, verão que eu fico agradecido ao povo de Mogi Guaçu por ter adotado, então, a minha singela obra, não é? Então, quem agradece aqui sou eu. Muito obrigada.